Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre estratégias para tornar sua empresa indispensável com a Andrea Migliori, que é CEO da WorkHub. Tudo bom, Andrea? Primeira vez aqui no Cenário, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bem. Andrea, vamos começar aqui o nosso bate-papo falando sobre essa questão aqui, né, que como as empresas podem usar momentos de crise, identificar lacunas no mercado ou mudanças inesperadas para se reinventar e se tornarem ainda mais indispensáveis para os seus clientes e stakeholders. Uhum. Boa. Olha, tem uma frase, no mundo das startups, né, que a gente fala muito, que é assim, apaixone-se pelo problema e não pela solução, né? E essa é uma frase bastante importante, assim, porque faz com que você repense um pouco a forma de olhar para o mercado, né? A gente acaba, às vezes, olhando para o mercado através dos nossos produtos e serviços, né? E eu acho que esses momentos de crise, dão para a gente, enfim, além de vários problemas, né? Mas muita oportunidade também para a gente conseguir olhar para o mercado e entender essas coisas. E quanto mais a gente tiver com uma escuta ativa, né, em relação ao que o mercado está falando para a gente, o que os consumidores, os clientes estão falando, mais oportunidade a gente tem de transformar a crise num momento positivo, ou pelo menos no gatilho, né, no ponto de partida ali de um momento positivo. Eu diria que se apaixonar pelo problema que você resolve traz muito mais oportunidades do que se apaixonar pela solução que você tem, pelo seu produto, porque você acaba ficando é, cega, às vezes, né, em relação ao que o mercado está falando. Às vezes os clientes estão gritando para você uma coisa que eles querem ou uma coisa que pode ser uma oportunidade para você, mas você está tão focado em melhorar aquilo que você está fazendo a partir do seu ponto de vista que você deixa passar essas oportunidades. E esses momentos de crise, às vezes eles fazem isso com a gente de uma forma um pouco mais dolorida, né? Mas de toda forma, eu acho que assim, aproveitar esses momentos de crise para respirar, olhar e ter uma escuta muito ativa em relação ao que o mercado está falando, eu acho que é uma boa ação, né, para você conseguir identificar as oportunidades que aquele momento está trazendo para você. Perfeito. E, Andréa, de 0 a 10, qual a importância do investimento em pesquisa e desenvolvimento para a inovação nas empresas? Na tua opinião, o que é que tu acha, de pesquisa e desenvolvimento dentro das Uhum. empresas? Olha, eu diria, vou falar a nota, mas em seguida um comentário, para não assustar. Eu diria que é 10, assim, é super importante. Mas acho que vale o comentário aqui o seguinte: às vezes a gente olha para isso, né? Enfim, poxa, inovação, pesquisa e desenvolvimento, isso aí não é para mim, não é para minha empresa, a minha empresa é pequena, não tem uma área de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento e tal. Não necessariamente é desse tipo de inovação ou desse tipo de pesquisa e desenvolvimento que a gente está falando. Às vezes, você tem uma oportunidade de inovação em algum processo, às vezes um processo interno até, que nem está diretamente ligado ao cliente, mas que ao mudar alguma coisa, ao inovar ali naquele micro pedacinho de um processo interno, você no fim reverbera e agrega um valor enorme para o cliente, numa coisa que você talvez nem tivesse mapeado muito bem, né? Estou comentando isso porque assim, inovação não significa só aquela coisa ultra disruptiva que vai mudar o mercado e tudo mais. Não, às vezes a inovação está numa etapa de um processo interno, às vezes está numa melhoriazinha ali de um pedacinho do produto ou de uma etapa do serviço, uma coisa que te faz reduzir prazo de entrega, por exemplo, uma coisa pequenininha. Às vezes está lá na disrupção. E pesquisa e desenvolvimento pode ser, de fato, uma área super estruturada, com, enfim, né, uma série de processos desenhados, etc. Mas também pode ser aquele formulário que você põe ali com três, quatro perguntinhas, manda ali para o teu cliente, pega, tabula aquelas respostas e entende ali a oportunidade que você tem. Estou comentando isso porque, assim, eu acho que essa coisa de inovação, pesquisa e desenvolvimento tomou uma proporção assim no mercado que às vezes as empresas acham que é algo inalcançável, inatingível. Não é para mim, né? E não é desse jeito, né? Não precisa ser desse jeito. E a gente tem muita oportunidade de entender, de pesquisar, de desenvolver coisas novas, mesmo numa escala micro. Como eu falei, às vezes num pedacinho de um processo interno
e isso pode trazer um excelente resultado num curto prazo, num médio prazo. Entendeu? E isso não invalida, de repente, iniciativas de ultra inovações disruptivas, de grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produtos, serviços, testes e por aí vai, né? Bem, e a gente tem hoje um mercado cada vez mais voltado para o consumidor, né? Então, eu te pergunto, como que a personalização e a customização dos produtos e serviços podem aumentar a indispensabilidade de uma empresa? Olha, eu diria que assim, antes até da personalização e da customização, diria que a coisa importante é você entender qual é a relevância do seu produto ou do seu serviço para os seus clientes. Assim, qual é o valor que você agrega, né, para os seus clientes, para os seus consumidores? Talvez personalização e customização sejam relevantes para o seu cliente. E se for, é super importante. E aí você precisa entender que tipo de personalização, que tipo de customização para poder investir na direção certa. Mas às vezes a grande relevância, né, do seu produto não está necessariamente na personalização ou na customização. Às vezes está em, sei lá, o mercado entrega aquilo que você faz, seus concorrentes entregam, sei lá, em 10 dias. Se você entregar em 8 dias, isso é super relevante para o seu cliente, te dá uma vantagem muito maior do que você investir, de repente, numa funcionalidade que permite uma customização de alguma coisa, só que agora você passa a entregar em 15 dias e não em 10. E o valor que o cliente procura é prazo, por exemplo, né? Então, eu acho que personalização e customização são tendências, são coisas importantes, mas que você deve avaliar muito bem se isso é relevante para o seu cliente, para o seu consumidor, dentro do que você oferece ao mercado, né? Seja do seu produto, do seu serviço. E acho que isso volta ao primeiro ponto, né, do que a gente está falando, de escutar muito bem, escutar ativamente o teu mercado, né, teus clientes, teus stakeholders, para você poder fazer os investimentos necessários na direção certa, porque senão já vi muita gente, né, muita empresa fazendo investimentos enormes em coisas que assim, as pessoas não valorizam, né? Às vezes, assim, você não quer uma ultra funcionalidade nova de cálculo, não sei o que, você só quer poder dividir o valor da corrida com outra pessoa, sabe? Assim, às vezes, assim, a loja está investindo em uma forma de visualizar o produto assim, assim, assado, e às vezes o que a pessoa queria é poder pagar com Pix. Sabe, assim, então é entender o que o mercado quer e às vezes essa personalização, essa customização, ela vem num outro nível, né? Então eu acho que antes de investir tudo em personalizar e customizar, entender qual é a relevância dessas coisas para o seu cliente. Se a relevância é essa, então é super importante poder entregar algo que agregue valor para o teu consumidor, para o teu cliente, né? E se agrega valor, passa a ser relevante, se é relevante, agrega valor e fica nessa brincadeira, né? Mas assim, não sair, sabe, só porque é uma tendência falar de personalização e customização, então vamos lá também, né? Não, dá um passo para trás, olha ali no ângulo maior, vai conversar, vai entender para ver se de fato faz sentido o investimento nesta direção. Né? Entendi. E, André, a gente vai falar agora sobre volatilidade de mercado, tá? A gente vive hoje no mundo extremamente volátil. Um produto que foi lançado, tipo, 6 meses atrás, hoje ele já ficou obsoleto. Então, a gente tem essa mudança muito rápida de mercado, né? Então, eu te pergunto, como que as empresas podem se manter ágeis e adaptáveis em um ambiente de negócio que está sempre em constante mudança, né? Para garantir sua relevância a longo prazo. Uhum. Olha, eu acho que assim, do ponto de vista de estratégia, né, é sempre bom a gente ficar de olho no que está acontecendo dentro, né, no que está acontecendo no macro cenário e no que está acontecendo ali com teus clientes, com concorrente, enfim, né, o teu entorno ali próximo, né? Tem muita clareza, assim, eu brinco, né, do que você controla e do que você não controla. Então, assim, eu consigo controlar o que a gente faz, consigo entender, né, os clientes, consigo entender o mercado, consigo entender concorrência, consigo entender isso e consigo controlar alguns desses aspectos. Mas eu não consigo controlar, por exemplo, cenário econômico, cenário político, a guerra que estourou não sei aonde, esse tipo de coisa não. Então,
ter esta clareza e ter esta visibilidade, eu acho que é um ponto importante para você poder saber aonde que você vai mexer no teu negócio na hora que alguma coisa importante impactar ali o cenário ou o contexto que você está navegando, né? Em que segmento de mercado, enfim, né? Então, acho que esse é um aspecto. No nível agora mais gerencial, né? Mais ali tático e gerencial, eu acho que é ter bastante clareza dos indicadores, dos números, dos aspectos que medem o teu negócio, né? Para você poder identificar com a antecedência, com a maior antecedência possível, né? Momentos de ajustes, momentos de retraçar a rota ou de pivotar, né? Como se fala muito no mercado, no segmento de startups e tal. Então, que é assim, poxa, a gente estava indo nessa direção, acabei de entender ali que a grande oportunidade, na verdade, é para lá, então vamos ajustar o negócio para lá e tal. Poxa, eu fazia produto, agora eu estou migrando para serviço. Enfim, esses movimentos que te fazem fazer grandes adaptações do negócio, até coisas menores de você ajustar, sei lá, menor não no sentido de menos importante, mas que está mais ali na tua mão, né? Ah, vou ajustar aqui minha estrutura financeira, vou mexer em custo, vou redirecionar investimento, poxa, a gente está perto da meta, está desviando da meta. Então, ter um painel ali que você consiga, de fato, enxergar o teu negócio nas diferentes esferas, né? E acho que no nível operacional ali, é você ter, assim, o time e os processos e tal adequado para o tipo de desafio que você tem, para o tipo de mercado que você quer. Às vezes a gente tem que fazer movimentos mais difíceis relacionados ao time, às vezes tem que crescer time, às vezes tem que encolher time. Esses momentos nunca são fáceis, nunca são simples, assim, né, de ver, mas acho que é uma coisa que você precisa ficar muito de olho, justamente para poder ajustar rápido, né? E eu acho que, assim, você só consegue ser ágil e ser adaptável se você conhece aonde você está, você conhece a tua empresa, né, o teu negócio, você sabe aonde você está navegando ali, né, para poder fazer esses ajustes. Sabe aquela coisa de que se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? É meio isso, a gente precisa saber Exatamente. muito bem para onde que a gente está indo para poder ajustar a rota. Então, às vezes, não necessariamente o caminho mais curto é vir direto aqui, às vezes você vai ter que fazer uns desvios, mas eu não perdi o prumo, assim, sabe? Eu sei que é para lá que a gente está indo, apesar de desviar para cá, desviar para lá. Eu acho que esses aspectos fazem as empresas assim se manterem ágeis, se manterem adaptáveis e, de novo, se manterem relevantes, né, pro mercado enfim, né, para os teus clientes, né? Não perder de vista, né, esses grandes marcos que mostram ali a direção para onde você está indo, né? Verdade. E, André, como que o aumento do foco em práticas empresariais sustentáveis e o ISD, né, que está muito em alta, e tudo indica que ele não vai sair, né, que vai ser daí para frente, não vai ter mais volta o ISD, né? Então, qual é o papel desses princípios na construção de uma empresa essencial para o mercado? Uhum. Olha, eu acho que assim, esse de, igual você falou, né, assim, não tem volta. Então, não pode ser ponto de chegada, tem que ser ponto de partida, né? Então, assim, a empresa precisa ser intencional nas coisas que ela for fazer, ser verdadeira nas coisas que ela vai propor, que ela vai executar, meio que assim, ter um alinhamento, né, entre o que eu estou pensando, o que eu estou falando e o que eu estou fazendo, né? É muito frustrante, assim, quando você entra numa empresa, seja como fornecedora ou, sei lá, cliente, ou até como colaboradora, vou trabalhar naquela empresa, e você vê a empresa de fora, e você conhece a empresa ali de fora, e tudo é lindo, né? As propostas são incríveis, o manifesto é lindo, sabe aquela coisa, missão, visão, valores, tudo bate com o que você está buscando também. E daí você entra lá e você vê que a prática não tem nada a ver com aquilo, né? Então, hoje, ainda mais a gente falando dessa nova geração, né, que vem entrando no mercado e que tem essas questões de propósito muito fortes, né? É, isso é uma coisa muito importante para as empresas, porque você acaba não tendo assim, um time, sabe, que abrace, que vista, como a gente fala, que vista a camisa, mas enfim, e que esteja alinhado com os teus propósitos. Então, eu acho que, primeiro, enxergar todas as práticas, né, de sustentabilidade, de governança, todas as questões relacionadas ao social, né?
como ponto de partida, como algo assim que eu realmente quero ser assim, então eu vou fazer isso, 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 isso. E não assim, eu vou fazer essas coisas aqui só para poder mostrar no relatório ali no final do ano, ou enfim, no final do mês e tal. Então, eu acho que ser intencional, né, nessas práticas ou na definição de estratégias e tudo mais é muito importante. E, assim, em última instância, a gente está olhando para a longevidade do negócio, né? Então, assim, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de governança, a gente está falando de controles, a gente está falando de acompanhamento da empresa, a gente está falando de impacto ambiental, né? E tudo isso tem a ver com a tua longevidade também. Dependendo do segmento que você está, cada um desses pilares, né, tem um peso, né, um equilíbrio diferente entre eles, né? Questão das pessoas, da diversidade, equidade de gênero, tem uma série de questões que, assim, se você não for, de novo, né, intencional nessas práticas, a coisa acaba ficando vazia e não se sustenta, né? E muito rapidamente, ali nem é bem assim, nem é tão assim, né? Ou você tem, não só do ponto de vista das pessoas, né, mas assim, você tem um problema grande de negócio, sabe? Você tem um rombo financeiro ou uma questão de sei lá, de licença ambiental, ou um processo interno que é completamente ineficiente, enfim, tem uma série de aspectos que esse pensamento, né, e essas práticas conseguem evitar. Além de, acho que indo mais além, né, nessa discussão, tem toda essa questão agora de novos modelos, né, de negócio, do capitalismo consciente, né? Enfim, e que mexem um pouco nesse modelo que a gente até então, né, acostumou a ver das empresas, muita empresa assim, lucro a qualquer custo, né? Assim, e poxa, lucro a qualquer custo, resultado a qualquer custo, está desembocando em lugares que, putz, às vezes não tem volta, né? Às vezes você quebrou a empresa. Às vezes, assim, o teu estrago no ambiente externo foi tão grande e tua empresa não vinga mais, sabe? Então tem uma série de coisas hoje sendo discutidas, questionando inclusive este grande modelo, né? Não significa que a empresa não vai dar lucro, não é mais isso, até porque até então é uma empresa com fins lucrativos, né? Mas o ponto aqui é a que preço, a que custo e a que resultado a empresa está buscando esse lucro, né? Então eu acho que todas essas discussões, né, que enfim, né, o ESG traz e tudo mais e coloca na mesa, é, como você falou, não tem volta. E eu acho que assim, a gente tem que olhar como uma questão assim de saúde mesmo, né? Das pessoas, da empresa, do ambiente onde você está inserido, para a longevidade. E não ver como um problema, sabe? É uma coisa que eu preciso ticar ali da minha lista, pronto, tá feito, agora segue. Isso fica sem substância, né? E vai acabar daqui a pouco, né? Então, tá prejudicando a empresa, enfim, as pessoas, tudo. É verdade. E como que as novas tecnologias, como inteligência artificial e automação, podem ser aproveitadas para aumentar a relevância de uma empresa, Andréa? Nossa, aqui acho que é uma resposta infinita, assim, quase, né? Principalmente Eu acho agora, né, que que todo mundo está focado no é, ChatGPT e no Gemini, né? exatamente. Olha, eu acho que assim, toda a gente está vivendo assim um momento, muita gente fala, é um momento único na história, tal, 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 mas eu acho que assim, mais que tudo isso, é um momento de muita oportunidade que a gente tem, assim, muita. E aí, como todo momento disruptivo como esse, né, vem muita coisa que às vezes a solução está antes do entendimento, às vezes o entendimento está antes, então tem muita coisa que ainda precisa ser acomodada, né? Inteligência artificial tem um milhão de exemplos que a gente pode dar aqui de como isso ajuda, como isso atrapalha, como prejudica, vai tirar o emprego, vai criar emprego. Então, essa discussão toda, ela existe e ela é genuína, né? Eu não tenho dúvida que tem profissões que vão acabar, mas tem uma tonelada e meia de outras que vão ser criadas. E isso não é uma coisa assim específica desse momento, né? Todo grande momento disruptivo da história trouxe, né, essas situações. Então, esse é mais um momento da história. Porém, é um momento assim super potencializado, né? Porque o avanço tecnológico ele é exponencial, né? Assim, a gente nunca evoluiu tanto tecnologicamente. Quando você olha a curva, né, de
da história, né, da evolução, tecnologia e etc., ela vem, de repente ali no ano 2000 faz assim, né? Então a gente está vivendo um momento assim muito forte de uma subida íngreme, né, assim, de desenvolvimento, de tecnologia e tal. E eu acho que todas essas coisas trazem oportunidades para as empresas de melhorar processos, melhorar entrega, melhorar a qualidade, né? E desembocar naquilo que a gente estava falando antes, né? Em como entregar mais valor para o seu cliente, em como ser mais relevante para o seu cliente, para os seus stakeholders e tal. Então, por exemplo, inteligência artificial. Se você consegue usar a inteligência artificial no teu negócio, assim, tá bom, conteúdo para minhas campanhas, o que isso tem muito, né? Mas você pode olhar de repente o teu processo de distribuição, análise de dados para entendimento de comportamento de cliente, análise de dados para entender distribuição e roteirização de frota, por exemplo. Então tem muita tecnologia que dá para você utilizar e muita coisa pronta, então você não precisa mais desenvolver do zero absoluto, né? Todas essas soluções hoje em dia, você acha solução para quase tudo, já pronto ou quase pronto, sabe? Assim que você já consegue começar a utilizar de forma muito rápida e a otimizar esses processos. Então, eu acho que assim, se for para falar assim, comece por aqui, né? Acho que um bom ponto de partida é olhar para os seus processos internos e ver como que eles podem ser otimizados, seja com inteligência artificial, seja com algum tipo de automação, seja com algum tipo de parceria tecnológica, entendeu? Eu tenho uma parte, você tem outra parte, então se cada um fizer um pedaço, a gente ganha aqui no redesenho desse processo, por exemplo. Então, hoje, por exemplo, você tem empresas de distribuição que não estão mais com o estoque parado num grande centro de distribuição, o estoque é móvel. E ele fica rodando perto dos lugares onde sabe que aquele tipo de produto tem mais saída nesse dia, nesse horário, tá. Então ele já está rodando perto da entrega, assim, sabe? Então tem umas coisas assim que otimizam demais os teus processos. E no fim da história, você entrega mais valor pro teu cliente, né? Então eu acho que esse tipo de tecnologia aumenta muito, né, a relevância da empresa no mercado. E às vezes, de novo, né, você pode dar início a isso numa coisa pequenininha ali de um processo interno. Só complementando, a gente teve uma evolução muito grande e muito rápida, né? Porque E muito rápida. da criação do computador até a inteligência artificial foi uma coisa assim absurdamente rápida, né? Levando em consideração o tempo Ó, que foi levado para ser criado o primeiro computador, para ser desenvolvida a internet. Então, foi um processo assim bem ó. rápido e que a gente hoje está evoluindo muito mais rápido do que antes. É. Quer ver, para você ter uma outra referência, não falando necessariamente de tecnologia, né, mas de modelos de trabalho. A gente acaba falando muito, né, sobre futuro do trabalho, modelo de trabalho híbrido, remoto, de qualquer lugar, e, bom, né, e por aí vai, novos modelos, né? E aí eu estava mostrando um gráfico, né, numa palestra que eu estava dando, que mostrava assim, em 1800 e pouco, assim, começaram essas discussões para regular de alguma forma o trabalho. Né? Então, antes a pessoa trabalhava assim, né, escravo, agora vamos ter aqui algum tipo de regime, não necessariamente muito ordenado, mas as pessoas mal tinham remuneração e tal. Aí, 1920, 30, 40, essa discussão vem para um contexto mais moderno, digamos assim, e aí a gente aparece a CLT aqui no Brasil, na década de 40 e tal, aí você tem a regulação das horas, remuneração, enfim, uma série de aspectos que desenham e delimitam o que é trabalhar, né? De que jeito a gente trabalha, como que isso pode ser feito, quais são os limites e etc. E aí hoje, né, até chegar aí 2020, vem a pandemia. Então, você tem aí 200, cento e tantos anos, né, de 1800 até 1800 e pouco, né, até 2020, é, um modelo muito diferente. Então, você tem quase 100 anos, né, da última mudança para cá, de 1940, né, até 2020, são 80 anos aí para a gente começar a discutir algum modelo. Aí veio a pandemia de 2022, 2019 e 20, né, até 2024. Então, assim, em 4 anos já mudou tudo Já três, foi quatro criado, vezes. inclusive, um E a novo gente modelo ainda de não trabalho. sabe.
Exatamente. Então, essa curva exponencial, ela não é só tecnológica, ela é de comportamento, ela é de modelos, ela é muito acentuada e muito curta. Então, a gente conseguiu mudar em 3 anos o que levou mais Mais de de 100 100. para chegar num modelo de reavaliação da coisa. É verdade. E, Andréa, quais são as principais tendências que as empresas devem estar atentas para se tornarem indispensáveis no mercado atual? Quais são as dicas que você dá? Uhum. Olha, eu acho que assim, tecnologias, e aí é que não é uma tecnologia, né? São várias. De novo, o que faz sentido para o teu negócio, né? E o que é relevante para o teu público, né? De clientes, stakeholders e tal. Então, eu acho que é ficar de olho nas tecnologias. Inovação aberta, então, assim, não precisa mais achar que você vai ter que construir tudo do zero absoluto e você vai ter que ter o time, você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Não, hoje em dia você tem um monte de empresas, um monte de startups, um monte de gente querendo e criando negócios que estão baseados em parcerias tecnológicas, em parcerias comerciais, enfim, vários modelos diferentes de parcerias e que podem acelerar muito, né, o teu processo de inovação ou a tua ida ao mercado com alguma diferenciação, né, de produto, de serviço. Então, eu acho que as tecnologias, essa questão das parcerias, e eu acho que, assim, como é que eu vou dizer? Não sei se é uma cultura de feedback, mas eu acho, assim, o mundo está mudando muito rápido, as pessoas estão mudando muito rápido, os hábitos estão mudando muito rápido, o comportamento mudando muito rápido. Então, o tempo que a gente levava antes para entender que o nosso consumidor era daqui, agora está para lá e tal, hoje, quando você viu, já foi. Né? E aí você quebrou, sabe? Hoje também essas coisas acontecem muito rápido. Então, achar formas, desenvolver formas de estar muito próximo dos seus clientes, né? E ouvir os seus clientes, entender o que eles estão falando e ter processos desenhados para absorver esse feedback e avaliar e aplicar internamente, eu acho que isso, mais do que uma tendência, é uma necessidade hoje das empresas. Hoje eu vejo muitas empresas criando as suas áreas de inovação, querem contratar serviços de startups porque é rápido, é isso, aquilo, aquele outro. E daí, tá bom, contrata e aí você acaba, você fornecedora, né, desses serviços, acaba ali caindo num labirinto sem fio, sem fim de processos de compras, processos jurídicos que estão desenhados para outro modelo, não estão desenhados para esse modelo mais ágil, né? Então, eu acho que olhar para ter esse processo desenhado, né, de conseguir ouvir os clientes, absorver essas coisas e colocar numa esteira, né, internamente, eu acho que é uma coisa, como eu falei, mais do que uma tendência, é uma necessidade hoje. E desenvolvimento de pessoas, acho que isso é o fundamental. Hoje a gente tem um desafio enorme, né, tem estudos que mostram que pela primeira vez na história a gente chega a ter 5 gerações diferentes na mesma empresa ao mesmo tempo, né? Então, isso por si só já traz um desafio gigantesco de comunicação, enfim, de entendimento, de propósito, de objetivos, enfim, né? De motivações, de motivadores. Então, acho que pensar no seu time, nas pessoas, e nos clientes também, obviamente, né? Mas olhando agora para dentro, é, pensar em como você vai desenvolver as suas lideranças, as que já estão e as que estão chegando, né? Para que essas lideranças estejam preparadas para lidar com novos modelos de trabalho, novos tipos de clientes, né? Novas características do mercado, questão da inovação, novas tecnologias, enfim, todos esses elementos que hoje estão batendo assim na gente, né? De tudo quanto é lado o tempo inteiro. Então, como que a gente lida com isso, né? E aí não adianta você acordar e dormir hoje num modelo mais tradicional, acordar amanhã, a partir de agora somos super inovadores. E aí ninguém sabe para que lado ir, né? Então, pensar nas pessoas, desenvolver seus times, desenvolver a liderança, acho que é outra coisa que de novo, mais do que tendência, uma necessidade, acho que é quase diferencial competitivo, sabe? Você tem um time que de fato esteja alinhado com esses objetivos da empresa de inovação e de crescimento. Muito bem. E, Andréa, você pode dar algumas dicas para os empresários que estão nos assistindo agora e desejam aumentar a relevância dos seus negócios?
Olha, além de tudo do que a gente já falou aqui, né? Então, de escutar os clientes, falar, olhar para time, olhar para processos e tudo mais, tem um negócio falando de inovação, né? Que eu acho super bacana, assim, de olhar. Enfim, um modelo foi desenhado pela McKinsey, se não me engano, dos horizontes de inovação. Então, você tem lá o horizonte um, 2, 3, né? H1, H2, H3. Então, quem puder, dá uma olhada nisso, dá uma estudada nisso e ver como que consegue aplicar na sua empresa, acho que é super bacana. Por quê? Ele explica justamente isso que eu estava falando, de que inovação pode ser algo ultra disruptivo, enorme, parará, mas também pode ser aquela pequena vírgula de uma coisinha que você mesmo, sabe assim, dobra ali o papel diferente e pronto, já é uma inovação incremental ali no processo e tal. Então, eu acho que dá uma olhada nessa questão dos horizontes de inovação, dá uma desmistificada, né, nessa coisa da inovação, né? E traz para um patamar mais real do teu negócio, do teu contexto, do teu produto, do teu serviço. E te ajuda a pensar em que momentos ali eu posso fazer, ou uma oportunidade que eu estou enxergando no mercado, isso aqui, poxa, isso aqui talvez já seja um horizonte 2 aqui de inovação, vou tratar isso aqui diferente, de uma outra forma. Por aí vai. Então, acho que isso, deixar uma dica, além, né, de tudo que a gente já falou, mas acho que dar uma olhada nessa questão dos horizontes de inovação, acho que é uma coisa bem bacana para aterrissar um pouco, sabe? E tirar essa, que às vezes gera ansiedade até nas pessoas, de, eu não sou uma empresa inovadora, como é que eu vou sobreviver nesse mercado? E dá aquela coisa assim. Então, você entender que existem diferentes horizontes de inovação e que diferentes coisas você pode fazer e que você pode fazer agora alguma coisinha ali, isso acalma e dá, assim, abre espaço, né, para que você possa crescer e que isso aí desemboca de novo, né, em mais relevância, em mais resultado, enfim, né, em mais assertividade dos seus negócios. Muito bem. E agora, André, a gente, para encerrar aqui nosso programa, vai abrir o espaço para você fazer suas considerações finais, tá bom? A palavra é sua, fique à vontade, André. Tá bom. Olha, acho que assim, sem dúvida, né? Tecnologia hoje é uma coisa assim. Outro dia eu li que todas as empresas vão virar empresas de tecnologia, né? Não vai mais ser um restaurante, vai ser uma empresa de tecnologia que serve comida. Ah, não vai mais ser sei lá, uma farmácia. Ah, não, é uma empresa de tecnologia que comercializa medicamentos. Porque tudo vai virar uma empresa de tecnologia, né? É, faz sentido, né? Se você pensa, assim, de forma ampliada, né? Faz sentido. Mas, assim, não existe nada que vá acontecer sem as pessoas, né? Então, eu acho que de tudo, hoje em dia, acho que é muito importante, muito necessário olhar para as pessoas, olhar para o time, olhar para os desafios que você tem pela frente, né, como empresa e tal, e qual é o time que você precisa para isso, qual é o perfil dessas pessoas, qual é o conjunto de pessoas que você precisa para isso, como é que eu estou pensando diversidade nisso daí, como é que eu estou pensando gerações, né, nisso daí, como é que eu estou pensando formação, experiência técnica, conhecimento, características comportamentais, como é que tudo isso, como é que eu posso compor, né, tudo isso para que isso tudo, né, essas pessoas sejam assim uma parte positiva da estratégia da empresa e que sejam assim uma parte é, ultra relevante no crescimento ou no atingimento dos resultados, dos objetivos que foram ali propostos ou desenhados anteriormente, né? Então, eu acho que assim, a gente pode passar horas aqui falando sobre tecnologia, sobre tendências, inovação, blá, 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 mas eu acho que assim, se a gente não parar e olhar para as pessoas e questionar os modelos, questionar o que a gente vem fazendo como humanidade, né? Até agora e tal, e entender assim que não tem como a gente encaixar os desafios de hoje nas soluções de ontem, sabe? Então, assim, desafios novos, problemas novos, soluções novas. A gente super pode olhar para trás, pegar os aprendizados, pegar referências, mas a gente precisa fazer as adaptações necessárias para os novos problemas, para as novas situações. E, assim, abraçar as incertezas, né? Assim, não tem como lutar contra, é mais fácil abraçar, entender e ver onde que encaixa, ou minimamente conhecer, mapear e saber que está ali.
sabe? Para não gerar ansiedade na empresa, enfim, né, na liderança da empresa, mas também no time, e você acaba passando uma mensagem atrapalhada, né, para o time se você também está atrapalhado em relação ao que você está vendo, né, do teu negócio, do teu mercado. Então, acho que assim, olhar para as pessoas e entender que não tem mais uma caixinha certa para você encaixar as pessoas, o modelo de trabalho e etc. Acho que isso é uma coisa super importante. E assim, hoje não dá para dizer que é certo ou errado, não dá para dizer, isso aqui é melhor que aquilo ali, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Não, hoje tem muitas possibilidades. Então, o que dá para dizer é adequado ou não adequado para o teu negócio, né? Para os teus objetivos, para os resultados que você quer atingir. Sendo assim, você precisa estar aberto a conhecer, né, os modelos, a avaliar, a testar, aceitar o erro, né, entender o erro como algo promissor, né, como algo que pode gerar uma inovação, pode gerar um ajuste de mercado, enfim, ajuste de produto, né, serviço e tal. Então, eu acho que, assim, se fosse resumir, né, essas considerações todas em uma frase mais curta, é olhar para as pessoas e para o modelo de trabalho para ver se isso está de fato adequado àquilo que você quer alcançar lá na frente. Não como era ontem, né, mas como você quer lá para frente. Feito. E com essa fala brilhante da Andréia, a gente encerra aqui os nossos cenários. E eu gostaria de agradecer a participação da nossa convidada, Andréa Migliori, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.